Nos momentos mais sombrios de Dragon Ball, poucos são tão perturbadores quanto o terror vivido pelos androides ao serem absorvidos por Cell. Aquilo não era só uma derrota, era a aniquilação total do ser. Quando Android 17 e Android 18 percebem que são o objetivo final de Cell, o medo deixa de ser abstrato. Não é medo de apanhar, é o medo de deixar de existir. Cell não derrota, ele consome. Ao serem absorvidos, não há luta justa, não há chance de escapar. O corpo é puxado à força, a consciência entra em pânico e a identidade é engolida. O grito que ecoa não é apenas físico, é psicológico. É o desespero de saber que sua mente, suas memórias e sua individualidade serão apagadas, fundidas a algo monstruoso. No caso da Android 18, o terror é ainda mais explícito. Ela corre, implora, se esconde. Pela primeira vez, uma personagem criada como máquina fria mostra medo humano puro. Seus olhos não encaram Cell como um inimigo, mas como um abismo vivo. E Cell, ele sente prazer. Ele descreve a absorção como um passo natural da evolução, enquanto as vítimas sentem como se estivessem sendo dissolvidas por dentro, perdendo o controle do próprio corpo, da própria voz, da própria existência. O verdadeiro horror ali não é a violência visual. É a ideia de que, ao ser absorvido, não sobra nem morte, só o silêncio dentro de outro ser. É por isso que essa fase de Dragon Ball é tão marcante. Cell não é apenas forte, ele é o medo da extinção consciente. O terror que os androides sentiram ao serem absorvidos foi algo além do medo comum. Era a consciência fria de deixar de existir como indivíduo. No caso dos androides 17 e 18, o pavor vinha primeiro da perseguição implacável. Eles sabiam que não era uma simples derrota. Ser absorvido por Cell significava ter o corpo invadido, a energia drenada, a identidade apagada. Não havia luta depois disso. Não havia volta. A Android 18, em especial, demonstra esse horror de forma crua. Pela primeira vez, alguém criada para ser fria e superior sente desespero humano. O coração dispara, o corpo trava, a fuga vira instinto puro. Quando Cell a captura, o terror atinge o auge. Ela percebe que está sendo engolida viva, comprimida, dissolvida dentro de outro ser. Sua força, sua consciência, tudo sendo sugado para alimentar um monstro que cresce às custas dela. Para o Android 17, o medo vem acompanhado de impotência. Ele entende que sua energia é infinita, sua confiança, sua rebeldia, nada disso importa. Cell não quer vencê-lo, quer usá-lo. E isso é ainda mais cruel. A absorção é aterradora porque não é apenas física, é existencial. Os androides não morrem imediatamente, eles são reduzidos a combustível. Sabem disso. Sentem isso. E é esse segundo de lucidez antes do fim que torna tudo tão perturbador. Se quiser, posso aprofundar. Perfeito. Então vamos mergulhar sem dó nesse horror, porque o que Dragon Ball faz aqui é bem mais pesado do que parece à primeira vista. O medo que nasce da consciência. O terror dos androides não começa quando Cell os toca. Ele começa no momento em que eles entendem o que ele é. Cell não mata, Cell consome. E isso muda tudo. Para seres como 17 e 18, criados para desafiar deuses, acostumados a dominar, a ideia de serem reduzidos a componentes é psicologicamente devastadora. Eles não enfrentam a morte clássica, enfrentam o apagamento do eu. Open quote. Não é vou morrer, é vou deixar de ser. Close quote. A absorção como violação total. A forma como o Cell absorve é propositalmente perturbadora. O rabo perfurando o corpo, a energia sendo drenada aos poucos. O corpo sendo esmagado e dissolvido internamente. Isso lembra parasitismo extremo, quase uma mistura de estupro simbólico com canibalismo. Não há consentimento, não há luta justa, não há honra, apenas invasão. O terror aqui é corpóreo. Dor, sufocamento, sensação de ser comprimido, perda gradual de controle motor. Eles não apagam de uma vez. Eles sentem tudo. Nash Android 18, o nascimento do medo humano. A Android 18 é o ápice desse horror. Ela foi apresentada como confiante, sarcástica, intocável. Mas diante de Cell, tudo isso cai. O olhar dela muda. O corpo treme. Ela corre. E isso é simbólico pra caramba. Ela não corre porque é fraca. Ela corre porque percebe algo pior que a morte. Open quote. Ser usada como matéria-prima. Close quote. Quando Cell a captura, o grito não é de derrota, é de aniquilação consciente.
Ela sabe que está sendo absorvida viva. Não há corte de cena misericordioso. O anime deixa claro, ela está lúcida até o fim. O orgulho quebra, o terror do 17 é diferente. Ele não entra em pânico como a 18. O que o destrói é a realização tardia. Energia infinita, inútil. Rebeldia, irrelevante. Superioridade, ilusão. Cell não o vê como inimigo, vê como peça necessária. Ser ignorado como indivíduo, tratado como bateria descartável, isso quebra o orgulho do 17 de um jeito silencioso e cruel. O verdadeiro monstro, Cell é aterrador, porque ele sabe o que está fazendo. Ele provoca, descreve o processo, saboreia o medo. Ele não tem pressa. O medo do outro faz parte da evolução. Cell representa o terror da ciência sem ética, da criação que devora os próprios criadores. Um Frankenstein que venceu. A absorção como metáfora. No fundo, essa saga fala de coisas bem adultas. Medo de perder a identidade, medo de ser reduzido à função, medo de ser engolido por sistemas maiores, tecnologia, poder, sociedade. Os androides, que já tinham a identidade roubada por Gero, sofrem a segunda e definitiva violação. Deixam de existir até como indivíduos artificialmente livres. Por que isso marca tanto? Porque Dragon Ball raramente vai tão fundo no horror psicológico. Aqui não é força bruta, é terror existencial. E talvez por isso a absorção dos androides seja uma das cenas mais perturbadoras de todo o anime, mesmo sem sangue explícito. Se quiser, posso comparar isso com Majin Buu. Boa pergunta. E você tem razão. Aquela Android 18 que sentiu terror absoluto some, mas não por erro de roteiro. É a evolução de personagem e das mais interessantes de Dragon Ball. Vamos por partes. De sobrevivente. A pessoa, depois da saga Cell, a 18 já passou pelo pior medo possível. Não a morte, mas o apagamento total. Isso muda alguém para sempre. Na saga Majin Buu, ela não é mais. A máquina arrogante, a assassina fria, a fugitiva desesperada, ela vira algo novo. Uma sobrevivente tentando viver. O trauma não é exibido com flashes ou falas dramáticas. Toriyama nunca fez isso, mas ele está ali, silencioso. Casamento com Kuririn. Não é aleatório. O Kuririn representa tudo que Cell não é. Frágil, humano, limitado, afetivo. Depois de ser tratada como objeto por Gero e por Cell, a 18 escolhe alguém que a vê como pessoa. Isso é gigantesco. Ela não precisa mais provar força. Ela quer segurança emocional. Por que ela não demonstra mais aquele medo? Porque ela aprendeu a controlar o mundo interno. Na saga Buu, ela luta quando precisa, protege a família, mantém o sarcasmo, agora defensivo, não cruel. Mas repare, ela evita conflitos desnecessários. Ela não busca poder, ela não provoca deuses. Isso é típico de quem já encarou o fundo do abismo. O torneio de artes marciais. Uma pista clara. Quando a 18 luta pelo dinheiro, não é ganância pura. É pragmatismo. Ela sabe que poder não garante nada. Orgulho quase a matou no passado. O mundo pode acabar de novo a qualquer momento. Ela luta por estabilidade, não por glória. A diferença entre Cell e Buu para ela. Isso é crucial. Cell igual a terror consciente, absorção, violação, perda do eu. Majin Buu a causa infantil, destruição aleatória. Curiosamente, Buu é mais poderoso, mas menos pessoal. Cell queria ela. Buu quer destruir tudo. E isso faz toda a diferença psicológica. A 18 na saga Buu é mais forte por dentro. Ela não perdeu intensidade. Ela ganhou controle. Ela é menos impulsiva, mais estratégica, muito mais humana. O medo que quase a destruiu virou silêncio, maturidade e foco. Resumindo em uma frase open quote, a Android 18 não ficou mais fraca na saga Majin Buu. Ela ficou inteira. Close quote. Se quiser, posso